Mas nessa noite, queridos, a gente quer falar de três grandes desafios. Três grandes desafios. Nós estamos ainda, podemos considerar, nós estamos no início de 2023 e é claro que os desafios são diários, são semanais, são mensais e também anuais, né? E nós temos que estar preparados, né, para os desafios, né? Você está preparado para os desafios da vida? Né? Você está preparado para os desafios da vida? Em parte, sim, né? Mas ainda sempre tem um complemento que nós temos que estar preparados, porque, né, a vida nem sempre é aquilo que nós sonhamos e esperamos. E também a gente tem que sempre receber o hoje, né, como um presente de Deus, porque o amanhã só a Ele pertence. Então, por isso que nós temos que saber, né, como conduzir a nossa vida de tal maneira que nós possamos estar preparados para os N desafios, às vezes poucos, às vezes médios e às vezes grandes desafios. Então, assim, na palavra de Deus, eu encontrei um texto, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, justamente toda a nação de Israel estava passando por um grande desafio. E nós escolhemos três grandes desafios, né, para falar conosco nessa noite. Mas vamos ler o texto, Deuteronômio capítulo 8. Começando com o versículo 1, quando diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Você lembrará ou recordará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que afinal estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias nem teus pais, né? Falando dos pais aqui, Abraão, Isaque e Jacó, Israel, né? Não conheceram o maná. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Cara, que coisa maravilhosa, né? Já pensou as mulheres não irem ao shopping sempre querendo comprar uma roupinha, né? Durante 40 anos, né? 40 anos. Nunca envelheceram as vestes, nunca se incharam, né? Ou se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração
que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra do trigo e cevada, terra de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o teu pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Então aí vai logo o nosso primeiro desafio, né? Que todos três, eu não sei assim mensurar, né? Qual é o melhor e também qual é o mais desafiador. Mas o primeiro é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O primeiro grande desafio da nossa vida é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Conhecer a Deus é uma coisa, fazer a sua vontade também é outra coisa. Por isso que é um desafio conhecer a Deus e depois fazer a vontade de Deus. Eu penso que conhecer a Deus é procurar saber como Ele é. Quem é Deus? E queridos, talvez hoje não seja um assunto de muito interesse para as pessoas saber quem é Deus. Porque de fato leva, acho que uma vida inteira, né? E depois levará uma eternidade inteira para conhecer a Deus. A Bíblia diz nos Salmos: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então você já imaginou a grandeza de Deus? Então, conhecer a Deus é procurar saber quem Ele é. É entender o seu caráter, né? A sua personalidade, a sua vontade, a sua maneira de agir. Mas quando nós vamos realmente na Bíblia, né, na palavra de Deus que Ele deixou escrito para nós, pense num Deus exageradamente bom. Pense num Deus exageradamente bom. Deus é bom porque a sua essência, a sua natureza, o seu caráter é bom, é incorruptível. Então Ele é um Deus que já nasceu bom. Ele não precisou de aperfeiçoamento para ser bom. A essência de Deus é de um Deus bom. Esse livro de Deuteronômios, né, o 5º livro da lei, olha, eu acho ele maravilhoso. Eu leio, acho que várias vezes. Uma leitura gostosa de você fazer. Porque traz relatos como estes que nós vimos aqui no capítulo 8. Esses 10 versículos é apenas uma pequena porção para a gente ver como esse Deus é extremamente
extremamente bom. Extremamente bom. Esse Deus deu uma ordem ao povo. Ele falou com a sua liderança e Moisés enviou 12 homens para que olhasse a terra prometida, o qual nós chamamos os espias. E 10 daqueles homens acharam realmente difícil cumprir a vontade de Deus. Dizer, olha, nós não poderemos entrar na terra prometida, né? Porque lá as cidades são fortes, o povo é gigantesco, o povo é maior do que nós. Apesar de tudo que Deus já tinha, como Deus, ele se revelou ao povo na sua libertação no Egito, apesar de tudo que operou, daquela grande nuvem durante o dia, que se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Aquele Deus em que o povo estava encurralado às margens do Mar Vermelho, e o exército mais poderoso da época, Faraó, vinha com tudo, com sua força máxima. E esse Deus operou a abertura do Mar Vermelho, o povo passou em pé enxuto. Nesses 40 anos aqui que é falado, queridos, era para que o povo não somente conhecesse a Deus, mas fizesse justamente a sua vontade. Porque houve a desobediência, e o resultado da desobediência foi andar durante 40 anos no deserto. Mas nós estamos falando aqui quando Jacó ou Israel desce com todas as suas, com toda a sua família, esposa, filhos, netos, era estimadamente entre 70 e 75 pessoas. Você vai encontrar lá em Gênesis, creio, capítulo 46, né, 70 pessoas, mas no relato de Estevão, Atos 7 e versículo 14, ele fala 75 pessoas. Mas a gente tem essa média, 70 pessoas entraram no Egito. E saíram perto de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Aqui, essa marcha de 40 anos era aproximadamente este número que estava andando no deserto. E tinha uma razão específica para este andar no deserto. Versículo 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivas. Para que vivas. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Mas observe realmente a caminhada. Observe. Versículo 2 diz: lembre dos detalhes. Lembre de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Lembra dos detalhes. Lembra da provisão. Lembre-se de um Deus presente. Lembre-se de um Deus que a cada momento foi um Deus supridor. Lembre-se, lembre-se. E diz a razão, diz, olha, para te humilhar.
para te provar, para saber o que estava realmente no teu coração, né? Deus não é Deus de aparência, Deus vê coisas em nós que às vezes nem nós somos capazes de ver, mas Ele vê. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente quem eu sou e quem você é também. Ele quis saber o que, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, mas supriu com o maná que durante todos aqueles anos não deixou de faltar dia a dia. O pão de cada dia de quase 2 milhões de pessoas estavam sendo providenciados por esse Deus. Ele fez isso para que nós pudéssemos lembrar que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Queridos, a vida, ela vai muito mais além do que o que projetamos aqui. Especialmente a vida continua depois da morte. E há 2 lugares onde nós estamos destinados a ir depois da morte, segundo a palavra de Deus. Um se chama inferno e outro se chama céu. Um se chama vida eterna, outro se chama condenação eterna. Eu lhe digo com toda franqueza, o seu pensamento, a nossa crença, se você acredita ou não, se você acha que isso é história, é um conto de fada, o problema é seu achar. O problema é seu achar. Mas eu digo a você com toda certeza, muitos hoje, muitos, estão em um desses 2 lugares hoje. E talvez aqueles que estão no inferno, um dia pensou como você, que olha, isso não existe não. Isso é a questão da religiosidade. Talvez muitos dali queriam ter apenas uma oportunidade de vida de voltar para cá e querer fazer tudo de uma forma diferente, mas não se tem uma segunda oportunidade. Nós só temos uma única existência. E esse povo, ele continuou caminhando durante esses 40 dias. E você vê que nesses 40 dias, no versículo 4, diz que nem as vestes deles, em 40 dias, ou em 40 anos. Queridos, eu queria ter um tecido, né, de uma roupa que durasse 40 anos. Você não queria, não? Coisa maravilhosa, né, não? Só lavar, né, e estava novo novamente. 40 anos. Né? Outra provisão aqui é a saúde. Nunca se inchou o teu pé nesta caminhada em 40 anos. O que nós vemos aqui claramente relatado nesses 10 versículos, nessa pequena porção da Bíblia, é Deus mostrando quem Ele é, o seu caráter, a sua vontade, a sua maneira de agir e especialmente como Ele é um Deus extremamente bom. Um Deus que cumpre. Um Deus que não só promete, mas cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E continua
no versículo 7, dizendo: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Já pensou? Banho de cachoeira. Eu tenho alguns colegas que moram ali, né, na área no Centro-Oeste, né, Goiás, Distrito Federal, e ele fala lá que tem muitas cachoeiras, uma mais bonitas do que a outra. Eu disse: rapaz, eu qualquer dia vou por aí, viu? Porque eu quero ainda realizar um sonho, né? Ele disse: qual o teu sonho? Eu disse: rapaz, tomar banho pelado lá numa cachoeira daquela. Deve ser muito gostoso, não é não? Ser bem peladão lá, assim, aquela batendo em você à vontade, hein? Por isso que eu vou sozinho, meu pastor. Eu não vou nem lhe levar. Mas deve ser muito gostoso, né? A gente vê aquelas paisagens ali do Centro-Oeste, ali da Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, né? Aqui mesmo no Ceará, Ipu, né? Tem, parece que uma cachoeira muito bonita ali na cidade de Ipu. Mas deve ser muito gostoso você tomar realmente um banho de cachoeira. Então, para a gente ver aqui como realmente era a beleza aqui, né? Diz mais: terra em que você vai comer o seu pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferros, onde você pode fazer suas ferramentas para o trabalho, de cujos montes cavarás o cobre. O cobre hoje é um dos metais mais preciosos do mercado. Veja bem o versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Que desafio, queridos, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A vontade de Deus é dimensional, está aqui nessa dimensão e também está na dimensão futura. O Senhor Jesus, em Mateus 6:10, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, queridos, que conhecer a Deus, caminhar com Deus, não é somente nessa existência material nossa aqui, mas passa para outra dimensão, transcende esta aqui. Você conhece a Deus? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Ou coisa maravilhosa é conhecer a vontade de Deus. O segundo desafio não está aqui no texto, mas esse povo tinha uma promessa. A teologia do Velho Testamento fala de a promessa. A promessa não é somente o Salvador Jesus, mas de todas as nações do mundo, Deus escolheu uma, a nação de Israel, que existe até hoje. Por esses dias, fez 75 anos. Os olhos do mundo atual têm que olhar para Israel, porque o relógio do mundo atual tem que estar voltado para os acontecimentos lá no Oriente Médio. Mas, queridos, outro desafio muito grande para nós, como igreja, é nós cumprirmos a grande comissão. Assim como Israel tinha a promessa da terra prometida, a promessa de possuir a terra prometida, a promessa de ser uma nação na qual obedecendo o Senhor, seria exemplo para as demais nações. Uma tarefa foi dada a nós como igreja, uma grande tarefa,
de grande responsabilidade, de cumprirmos o grande mandamento, de cumprirmos a missão de fazer discípulos. Esse é o principal trabalho da igreja. E o principal trabalho da primeira igreja batista em Maranguape é levar ao conhecimento de Jesus o maior número possível de pessoas aqui em Maranguape. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que apresentar para você o Evangelho, porque o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Quem nele crê será salvo, o que não crê será condenado. Eu, você, nós não podemos mudar essa verdade. E todos nós, seres humanos, estamos destinados a estar nos céus com Cristo Jesus, ou a estar no inferno sem Ele. Olha, eu digo aqui para você, francamente, você pode, nesta vida, viver da maneira que você queira viver. Você tem autonomia, você tem livre-arbítrio, você pode viver da maneira que você quiser. E até viver sem Cristo aqui nesta vida. Mas eu te pergunto, qual seria, assim, na sua imaginação, a pior coisa, assim, a pior coisa que poderia acontecer com uma pessoa aqui? Qual seria? Na sua imaginação. Assim você pensa assim, cara, um desastre muito grande de automóvel esmagar toda a pessoa, ter um incêndio e ele morrer queimado, né? Seria uma outra grande tragédia e tudo mais, seria uma grande tragédia. Mas eu digo, você pode até viver sem Cristo, mas se você morrer sem Cristo, será a grande, a maior, a imensurável mesmo tragédia de toda a sua existência. Por isso que nós temos que fazer discípulos, a principal missão da igreja é fazer discípulos. Vocês já notaram como é um grande desafio implantar uma visão de igreja multiplicadora aqui na nossa igreja? É fácil? Porque nós lutamos contra nós mesmos, queridos. A desobediência é mais fácil do que a obediência. Um determinado político nosso aqui do país, ele disse claramente, ele fez a sua campanha todo o tempo que se elegeu na base da mentira, prometendo coisas que ele sabia que não iria cumprir depois de eleito. Porque ele disse, a mentira se propaga a galope em relação à verdade. A desobediência se propaga a galope em relação à obediência. Então, Deus nos dá a liberdade de semear o que nós queremos semear. Mas nós iremos colher aqueles frutos que nós semeamos. Não iremos colher nenhum outro fruto a mais. Nós iremos colher exatamente aquilo que nós estamos semeando.
Você já ouviu falar na expressão friend fire? Que é friends em inglês. Amigo, fire. Então, fogo amigo. Você já viu essa expressão? Até usado na guerra, né? Quando o próprio combatente mata alguns deles, né? Chamando fogo amigo. Então, este fogo amigo, queridos, tem que ser a nossa preocupação para que nós possamos ser uma igreja multiplicadora. Às vezes, Satanás irá semear entre nós o desânimo, a discórdia, o não interesse por este desafio de ser uma igreja multiplicadora. Eu só digo uma coisa: só nós temos a perder quando não cumprimos a grande comissão. Só nós temos a perder. Porque esse realmente é um desafio da igreja. Por último desafio, voltando ao texto, nós encontramos duas vezes a expressão aqui. Primeira expressão no versículo 2 diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Versículo 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seus filhos, assim o Senhor, teu Deus, te disciplina. Então, é justamente a palavra coração aqui. Primeiro desafio, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Segundo desafio, cumprir a grande comissão. Terceiro desafio, mudar o nosso coração. Mudar a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. Para te provar, Deus queria saber o que estava no coração daquele povo que estava caminhando ali há 40 anos. E Deus sabia. E Deus sabe. E Deus conhece o teu coração muito melhor do que você. Talvez você tenha passado por alguns testes, né? Por esses dias, ou ano passado e tudo mais. Mas o que Deus está testando é o nosso coração. Saber se o nosso coração é totalmente de Deus. Pense em algo assim, às vezes tão enganoso é o nosso coração. Você já ouviu pessoas dizerem assim para você: rapaz, eu só faço aquilo que o meu coração mandar. Coitado. Rapaz, eu só faço as coisas quando tenho desejo de fazer. Meu Deus. Você não está preparado para os grandes desafios da vida, se você pensa dessa maneira. Por exemplo, ter uma graduação hoje. Será que a sua graduação você só faz o que o seu coração manda? Você vai atrás de uma capacitação apenas quando você desejar bem entender e ir atrás de uma graduação? Isso pode acontecer. Mas sabe quando é que você vai concluir essa graduação? Nosso coração, Deus prova o nosso coração. Achei bem interessante esse pensamento, se não for de alguma pessoa, pelo menos veio na minha mente. Eu disse assim: olha,
nós não somos aquilo que pensamos sobre nós. Nós não somos aquilo que pensamos sobre nós. Também não somos aquilo que as demais pessoas pensam sobre nós. Nós não somos aquilo que pensamos de nós, também nós não somos aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Nós somos realmente aquilo que Deus diz sobre nós. Você é aquilo que Deus diz sobre você, sobre nós. Tem um ratinho passando aí por cima, né? Traga uma espingarda de chubinho, depois a gente faz um churrasco dele aí, tá bom? Próximo domingo pode trazer uma espingarda de chubinho. Não se preocupe não, a gente já contratou uma dedetizadora e eles vão estar essa semana aqui solucionando isso para nós. Mas para você ver, a Bíblia é tão legal que até os ratinhos gostam de ouvir a nossa pregação, né? Eles saem dos seus lugares para, é hora da pregação, então eu vou ouvir a pregação, né? Talvez eles até acreditam mais do que nós, né? Então, nós não somos aquilo que pensamos sobre nós, também não somos aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Nós somos realmente aquilo que Deus diz sobre nós. Este sim é o grande desafio da nossa vida. Deixar que o Evangelho de Cristo nos transforme. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, pela graça de Deus, nós somos o que somos. Nós somos aquilo que Deus fala que nós somos. E Deus fala para você nessa noite que você tem que passar por uma mudança de vida. Deus fala para você nessa noite que você tem que entregar o seu coração, a sua vida a Jesus. Porque enquanto você não fizer isso, nada, absolutamente nada vai mudar na sua vida. Você pode ter todo o sucesso, e eu desejo para você todo o sucesso que você possa ter. Você pode amealhar a maior quantidade de recursos que você possa amealhar. Mas da vida, nós não levamos nem a roupa do nosso corpo. A verdadeira vida não é aqui, queridos, aqui é só uma passagem. A verdadeira vida é após a morte. Onde nós estaremos após a morte? Onde você vai estar depois da morte? Então, por isso que pela graça de Deus, Paulo disse, eu sou o que sou. Então, concluindo nesta noite, esses 3 grandes desafios. Primeiro, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Segundo, cumprir a grande comissão. Terceiro, mudar a nós mesmos. Toda mudança começa em nós. Toda mudança é a partir de você, a partir de mim. Nós tivemos ontem um encontro com uma psicóloga e ela disse exatamente isso. Toda mudança, não adianta aqui você falar, você ler, você entender, até mesmo de psicologia, de filosofia, de todas as dias, e você não tem a capacidade de você mudar. Não adianta. Mas Deus pode mudar a tua vida. E esta mudança pode começar a partir de hoje. E agora, como é que nós vamos encarar esses 3 grandes desafios da vida?
Como é que você vai encarar esses três grandes desafios da vida? Que Deus nos dê toda a força e coragem para cumprir esses desafios com determinação. Amém?